Apenas 5% da população entende ou fala alguma coisa de inglês. Eu não sou dublador nem ator, requisitos básicos para atuar nessa profissão. Sou apenas um professor de música dando acesso a esse conteúdo. Muito obrigado pelos comentários. Cara, já se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora. Já compartilha com um amigo que é músico, baixista, baterista, qualquer outro instrumentista. E pede o seu workshop, que eu tô tentando fazer de tudo para trazer muito material bom para cá, para a plataforma, para o YouTube. Muito obrigado por todo o apoio que eu tô tendo, muita gente elogiando. E seguinte, se a plataforma chegar a 1000, eu vou liberar um conteúdo muito maneiro para vocês. É 1 hora e... Eu tô falando 1 hora, mas é 1 hora e meia quase, de workshop que eu achei maravilhoso para vocês e tá acontecendo, muito legal. A gente tá crescendo muito. Muito obrigado por vocês. Bem, sem mais, vamos pro vídeo. O vídeo de hoje é uma obra-prima de um baixista que eu sou muito fã, apesar de eu ser guitarrista, que é o Marcus Miller. Cara, o Marcus Miller basicamente viveu a história da música e ele vai contar. O vídeo é bem grande, ele é 1 hora e 40 de workshop. Eu reduzi ele em partes, então eu tô fazendo por assuntos. Então esse primeiro vídeo tem 25 minutos, mas é porque ele finaliza um assunto, ele vai entrar num outro assunto, então não tá igual o vídeo do Guthrie Govan que corta no meio porque alguém já fez isso, entendeu? E cara, mesmo se você não for baixista, assiste porque é irado demais. E é algo que eu acho que todo mundo deveria aprender e deveria ouvir a história dele porque é fantástico demais. Não vou mais enrolar porque eu já falei demais, vamos pro vídeo. E aí, como vocês vão? Então, quem toca baixo aqui? Beleza. Quem é músico, mas não toca baixo? Beleza. E quem é o cara que só ama música aqui? Beleza, 2 caras. Vocês são músicos? Quem toca bateria? Vamos embora. Por favor.
Obrigado. Foi como se tivéssemos ensaiado. Palmas pro Simon na batera. Simon soou como... Foi como se o Simon soubesse tudo que eu ia fazer antes de tocar. O que me fez sentir como se eu tivesse completamente previsível agora. E, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém for corajoso me fazer a primeira pergunta, que aí vai me fazer falar. Se eu ver alguma pergunta, eu posso falar. Alguém? Alguma coisa que eu quero perguntar? Quem quer ser o primeiro? Fica muito mais confortável se a gente seguir e alguém começar. Ok, tá bom. Alguém? Tá bom, eu vou me fazer uma pergunta. Eu sou da cidade de Nova York e nasci no Brooklyn, então me mudei para o Queens. Coisa de 30 minutos de diferença. O lugar que eu morei no Queens chama-se Queens Jamaicano. E se você alguma vez foi em Nova York e você pousa no aeroporto de Kennedy, JFK, você pousa no Queens Jamaicano, certo? Um bairro maravilhoso, lotado de jovens músicos. E Jamaica era muito legal porque no Bronx, que é uma outra parte de Manhattan, ninguém tem porão. Sabe o que é porão? Aquela sala debaixo da casa? Não tem muitos porões no Bronx, não tem muitos porões em Queens, no Bronx, desculpa. Mas no Queens, todo mundo tem porão. Então os pais das crianças, eles amam porque podem colocar uns instrumentos no porão. Então assim eles sabiam onde as crianças estavam, que as crianças não estavam arrumando problema. Era maravilhoso para as crianças ter alguma coisa para fazer. E nesse ambiente, comecei tocando clarinete de início, porque esse é o instrumento que eles oferecem na escola. Trompete, bateria ou clarinete. Queria tocar bateria.
Mas meu pai disse não. Porque a gente morava num apartamento pequeno. E ele não estava afim de ouvir todas as baterias. Então, ele queria algo silencioso. Então, eu aprendi o clarinete, sabe? E toquei clarinete dos 10 anos. Mas pouco depois disso, eu ouvi Michael Jackson e seus irmãos, o Jackson 5, certo? Eu tinha 10, Michael tinha 10, e eu fiquei... Eu quero ser esse cara, certo? E a música que eles estavam tocando, se você ouvir os discos... E acontece que tinha uma sessão de ritmo incrível que era do Motown, chamado Funk Brothers. Eu achava que eram os Jackson 5 que tocavam, mas acontece que eram... No baixo era James Jameson e... quem mais? Stevie Wonder tocou um pouco, Wilton Felton, Wawa Watts e mais grandes músicos que tocaram pelo Funk Brothers. Então, enquanto eu ouvia o Michael Jackson e os irmãos cantarem, eu estava absorvendo a música clássica do Motown, como James Jameson, baixista incrível. Vocês conhecem os baixos de James Jameson, certo? Ele... Bora, cara, quando estiver pronto. Vem, Simon, vambora? Então vocês pegaram a ideia, certo? Jameson era um cara mau, né? Ele tocava somente com o dedo. Valeu. Vocês reconheceram essa música só pelo baixo? Não, eu conheço uma galera que reconheceria só por causa do baixo. Mas mesmo assim, Jameson, ele começou tocando contrabaixo. E quando ele mudou para o contrabaixo, ele continuou tocando com um dedo só. Certo? Então ele tocava tipo... Eu não consigo fazer, mas... Eu não sei como ele fazia. Mas ele fazia, ele chamava da garra. Tipo, tocar com a garra. De qualquer maneira, ele influenciou muito. Qualquer baixista na década de 60 e 70, eles tocavam como Jameson, certo? E aí eu ouvi... Quem é o próximo que eu ouvi? Vocês conhecem o disco Tower of Power? Tower of Power era malvado. E eles ficaram conhecidos pela trompa, porque eles tinham uma incrível sessão de trompas. Mas o baixista era incrível também. Simon, tá pronto? Tá pronto. Vambora. 1, 2, 3, vai. Ok, ele tocava muitas notas. Tuc, 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 tuc. Era maravilhoso. Então eu vi Larry Graham. E Larry Graham, ele tinha um grupo com a mãe dele, que era um grupo gospel. Eram só eles três e a mãe dele tocava órgão. E ela fazia o baixo no pedal. Larry tocava guitarra e tinha um baterista. E um dia os pedais da mãe quebraram. Então Larry mudou temporariamente para o baixo. Só enquanto os pedais eram consertados, certo? Então agora ele tocava baixo e o baterista saiu. O baterista saiu e o Larry ficou tipo, tá bom, preciso de uma batida. Então ele começou a, ao invés de tocar com jeito normal, ele decidiu recriar a bateria com baixo, então ele começou a... substituir a bateria
em- embora ele sabia que não era permitido tocar o baixo desse jeito, embora ele sabia que isso era contra a regra, eu tô tocando baixo temporariamente, então eu realmente não importo, certo? Então ele começou a tocar assim. Então tocou. Ok, então o que aconteceu foi que os pedais não podiam ser consertados. Eles estavam muito quebrados. Então Larry ficou preso no baixo. Eu acho que ele realmente nunca considerou, acho que levou anos para admitir que ele agora era um baixista. Ele estava o tempo tentando voltar à guitarra. Mas, consequentemente, ele veio com esse estilo. E o Sly, que era um DJ na área da Bahia, Oakland, ele começou uma banda, chamou o Larry para estar na banda. E o próximo que você sabe é que o Larry estava tocando coisas como... E a gente estava, tipo, eu tinha 13 ou 14 anos e estava... O que é isso? Tipo, soava como duas guitarras. E alguém falou, cara, isso é um baixo. E eu, isso é um baixo? Porque não tinha vídeos, não tinha YouTube. A família Sly não estava na TV. Então você tinha que imaginar o que ele estava... Então todo mundo que tocava baixo veio com a sua própria versão. Então alguns caras... Todo mundo estava fazendo coisas diferentes, certo? Porque você não sabia como estava acontecendo. Certo, talvez ele vá na sua outra cidade, mas a gente era muito novo para poder comprar o ingresso para vê-lo. Então foram 2 anos para eu poder ver o que ele estava fazendo, certo? Mas no meio tempo, a boa parte disso acabou sendo coisas que vinham por si próprio. Você achava que estava tocando como Larry Graham, James Jason, acontece que você não estava, mas acontece que você chegava com a sua coisa no processo. Então era muito legal. Ok, então Larry Graham, muito importante, como vocês sabem, porque eu sou conhecido pelo Slap. Então ouvi Stanley Clarke, certo? Stanley Clarke foi incrível porque ele começou também como contrabaixista acústico. E, diferente de Jameson, Stanley manteve o poder no seu dedilhar do contrabaixo, o que não deveria fazer, porque quando você vai para o baixo elétrico, você tinha que ser mais leve. Mas Stanley não fez nada, ele... Muito nocivo, certo? Muito rude. Mas pra gente que era jovem, a gente pensou, eu queria tocar assim, sabe? Porque quando você é criança, você gravita naquilo que é mais agressivo. Especialmente se você é jovem, procura por coisas mais agressivas. E o Stanley ficou... Muito importante. Então eu vi Jaco Pastorius. Vocês conhecem o Jaco? Jaco era completamente diferente. E eu tive que admitir, a primeira vez que eu vi ele eu não entendi, porque não era um som muito agressivo, sabe? Soava meio como... E eu pensei, o que é isso, certo? Eu quero um lance que é batida em cima de batida, certo? Mas conforme eu cresci, eu comecei a realmente apreciar ele. A sua musicalidade, eu comecei a apreciar suas composições, porque ele escreveu coisas realmente lindas. Para o baixo, sabe? Don't ever change your strings right before a show.
Então isso é muito melódico. E ele achou coisas que soavam lindos no baixo. Stanley Clarke também. E isso era uma coisa que era muito importante. Porque muitos baixistas que ouviam o Jaco e começavam a tocar, eles diziam, sabe que parece que ele está tocando saxofone? E ele fazia licks de piano e eu aprendia licks de saxofone e licks de piano. Mas Stanley e Jaco acharam coisas que soavam bonito no baixo. Então, intervalos grandes, não isso, mas isso. Isso soa muito lindo no baixo. Então esses caras acharam coisas que soavam bonitos no instrumento. Então, eu realmente ia trabalhar isso. Jaco. Depois do Jaco, eu tinha um amigo no colégio que é um grande batera, chama-se Omar Hakim. Alguém conhece Omar Hakim? Certo? Então a gente... Nós éramos amigos de turma, então o Omar era um baterista incrível. De um jeito que, se você ouve o Omar, era assim que ele tocava no colégio. Pelo menos para os meus ouvidos. Ele toca desse jeito, como se ele fosse assim, avançado. Eu estava muito impressionado com ele, só queria ficar com ele. Começamos uma banda junto enquanto estava no colégio. De qualquer forma, um dia o Omar disse, beleza, cara, nós não vamos mais ouvir nenhum músico mais. Eu disse, como assim? Ele sabe quando você ficou lendo Stanley, Jaco e tudo? E ele disse, vamos parar com isso. Mas por que eu iria querer fazer isso? E ele disse, porque a gente precisa achar nosso próprio lance, certo? E eu disse, por que a gente tem que achar nosso lance? Porque, sabe, no colégio, se você é um músico de colégio, se você consegue tocar como Jaco Pastorius ou como Stanley Clarke, isso é impressionante para muita gente. Mas o Omar estava tão avançado que ele disse, a gente não vai estar mais no colégio daqui a pouco. Certo, em algum ponto, sabe? Então o Omar me apresentou a todos os baixistas malvados que tinha no Queen Jamaicano, que eu tinha falado. Ele me apresentou aos músicos tops da área. E eu entendi rápido que o que fazia eles incrível era... Vamos dizer que tinha uma jam session lá no clube. E a caminho do clube, a uns 3 quadras do clube, você podia dizer quem estava na jam. Porque você podia dizer, Tom Brown tinha seu próprio som e Omar tinha seu próprio som. E eu disse, é disso que a gente está falando. Isso não é necessariamente o que todo músico quer, mas isso foi o que eu decidi. Eu queria, então. Porque realmente estava decidido, realmente foi feito. Realmente para mim foi aos 19 anos. Eu estava cantando com uma cantora chamada Roberta Fleck. Linda cantora. Eu estava em Los Angeles, no hotel. E meu telefone tocou. E eu disse, alô? E ele disse, oi Marcos, eu sou o Jaco Pastorius, eu estou na cobertura 226. Sobe aqui e pega a sua aula. Certo? Eu estava como, cara, como esse cara é arrogante. Enquanto eu pegava meu baixo, estava ir pro 226 ter a minha lição, certo? E eu cheguei lá e ele estava tipo, ele e a esposa dele. E ele foi muito legal, ele falou, toma aqui, toca alguma coisa. E eu disse, caraca, ele tinha o baixo. E eu fiquei, porque na época eu estava muito na onda Jaco Pastorius, então eu fiquei, eu vou ficar aqui na frente do Jaco Pastorius e vou tocar seus licks para eles? Acho que não tem nada mais estúpido do que isso. Então naquele momento eu decidi, eu não vou fazer isso. Então eu toquei mais como eu tocava na época do Queen Jamaicano. Não com esse som, não com o som do Jaco. E Jaco tirou o baixo de mim e disse, eu posso fazer isso, eu só não faço. E eu disse, será que eu deixei o Jaco Pastorius meio que na defensiva? Uou! Acho que eu gostei disso. E eu quis dizer, claro, ele ainda era o gênio. Eu olhei para as coisas deles tanto, mas saber que eu tinha alguma coisa que era muito diferente da dele, era um sentimento bom. Sabe o que eu quero dizer? Então, recebi uma ligação um pouco depois, e eu toquei com o Miles Davis. E nesse momento eu disse para mim mesmo, isso é muito importante. Gravando, então saindo para tocar, eu não queria perder essa oportunidade tocando como outra pessoa. Eu preciso achar minha própria coisa.
Ninguém me perguntou nada e eu fiquei falando por meia hora, tá bom? Então me deem outra pergunta para eu continuar. Por hoje é só, esse é a primeira parte do vídeo, eu dividi ele em 5. E semana que vem eu trago mais desse conteúdo, tá irado demais. No sábado sai mais conteúdo, no domingo sai mais conteúdo. É o seguinte, se você quiser ver esse material antes, se você quiser ter acesso a esse material um dia antes, mais ou menos, do que eu tô fazendo, cara, eu fiz um grupo que é o Guitar Date, que é um grupo que já existia, na verdade, e o intuito era a galera conversar sobre guitarras. Só temos uma regra: respeite o próximo. Então nada de que fulano é melhor do que ciclano, nada de ficar falando mal dos outros. Cara, conheça os estilos, lá tem músicos profissionais de todos os estilos. E é só você falar comigo. Me adiciona no Instagram, me adiciona lá, segue @BenoOficial, que é o meu Instagram pessoal, ou @GuitarDateRJ, que é o Instagram do Guitar Date. Se você for do Rio, a gente tá querendo fazer um encontro no final de novembro. Eu só dependo mesmo do lance da pandemia, né, de poder fazer esse encontro de forma que a gente não espalhe a pandemia, ou se não vai conseguir fazer o encontro, né? Mas, de qualquer forma, cara, fala comigo, já tem gente pedindo, eu já tô dando o link do WhatsApp, porque é melhor do que eu botar o link aqui embaixo, porque o link do WhatsApp, ele expira, e aí eu teria que ficar toda hora trocando, então é mais fácil vocês me pedirem, que eu olho, mando o link, vocês entram, cara, vamos lotar aquilo lá, vamos falar de música. Você é baixista, cara, entra lá, vamos falar de música, porque é isso que importa. O que importa é todo mundo tá trocando sobre música. Só uma regra, respeite o próximo, se não respeitar, eu vou banir. Ponto, é isso, já aconteceu. Então, assim, galera, é muito simples, é muito legal e tem muita gente boa lá. Espero vocês. Vídeos toda terça, quinta, sábados e domingos. Então é só esperar, sábado tem material, domingo tem material e muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo.